E aí, rapaziada, beleza? Então, tô gravando esse vídeo aqui só pra deixar explicado no vídeo, documentado no vídeo, como que funciona esse código que ele simula os dados no JavaScript. Vou tentar ser o mais breve e o mais conciso possível. Tô gravando no escuro só porque se eu ligar a luz aqui vai ficar estouradaço na câmera, minha câmera frontal não é boa. Então, enfim, tô gravando aqui e vamos lá. Esse aqui é o código geral que a gente tem dentro do nosso site, da nossa dashboard. Ela vai ser alterada, vai mudar um monte de coisa, mas basicamente é isso aqui. E vamos explicar então, eu vou mostrar na verdade, antes de explicar, como que está a dashboard. Então a dashboard, ó, vocês podem ver que ela vai gerando, vai atualizando sozinha e vai colocando uma temperatura nova, que está aumentando para 14 graus, 13,9, diminuiu, 13,7, agora aumentou para 13,9. Enfim, vocês estão vendo que ela está aumentando e diminuindo em tempo real o que está acontecendo. Só que eu não estou com o Arduino conectado, muito menos capturando nenhuma temperatura. Então como é que isso está acontecendo? O JavaScript está simulando esses dados como se fosse o Arduino, mas não é o Arduino. Eu vou explicar agora o conceito por trás de cada coisinha que está lá. Primeira coisa, a função. Vou explicar cada função especificamente para não ficar tão amassante na hora que for explicar tudo junto. A gente tem a função math.floor e a função math.floor gera um número randômico quebrado. Se eu executar ela aqui, vocês têm que ficar olhando aqui, ó, o número aleatório. Ele gerou um número totalmente aleatório e quebrado, ele sempre vai ficar abaixo do zero, ele nunca vai ser um inteiro acima de 1, acima de 0,9, enfim. Ele vai sempre ser quebrado com 0 para a esquerda. E ele gera um número totalmente aleatório, esse número vem da sua máquina, ele puxa alguma métrica lá, enfim, um número muito aleatório, muito grande. E essa é a função do math.random, gerar um número aleatório que o usuário não faz ideia do que pode ser e a máquina também, a máquina só pega uma métrica aleatória lá e vai. Bem aleatório mesmo. E aí agora a gente tem a função math.floor. O que a função math.floor faz? Ela transforma o número passado dentro do parênteses aqui num inteiro. Então eu passei um número quebrado, 766.964. Você pode falar, porra, Léo, tô vendo 766.964. Não é dessa maneira que o JavaScript está lendo. Se o JavaScript fosse ler 776.964, não teria esse ponto. Ele consideraria como um inteiro. E um inteiro seria esse valor na casa do 1000. Acho que é na casa do 1000, enfim. Na verdade, ele está entendendo como se fosse um float, um número quebrado, porque tem um ponto ali. Quando tem um ponto, ele entende que o número inteiro é o 766 e o que está depois da vírgula é o número que é o quebrado dele. Então, essa função math.floor, ele pega só o número inteiro. Então, aqui, como eu executei, esse 766, ele virou aqui, quando eu peço para printar na tela, no retorno 2, que está aqui, ele pega só o 766, ele pega o número inteiro. E, bom, agora, explicando basicamente como que eu sorteio esse número randômico, eu vou pegar a função número, eu vou pegar esse número randômico, que eu sorteei aqui no math.random, e eu vou multiplicar por 100, ele vai continuar quebrado, eu vou colocar... Não, na verdade ele vai entrar numa casa, agora eu não tenho exatamente. Ele vai dar um valor, e se eu não me engano esse valor já é inteiro, só que ele continua quebrado. Ele vai pegar, por exemplo, vai virar 1.tananana, ou 10.tananana, ou 15.tananana. Enfim, ele vira um número totalmente quebrado. Eu coloco esse mais um aqui para dar uma equilibrada. Isso aqui não precisa de explicação técnica, é só um mais um, porque para ele ficar mais bonitinho na tela. E esse math.floor, ele vai pegar esse número e ele vai cortar os números quebrados dele. Então ele vai pegar só o inteiro. No caso aqui, vamos ver então como que... No caso aqui ele ficou 20. Se eu correr de novo, ó, ele sorteou 0.83, aí eu faço ele ser multiplicado por 100, ele entra nessa casa, mais um, ele vira 84. Então ele ficou... Quando eu multipliquei ele por 100... ele virou o número 83.145, e aí quando eu peço para o math.floor cortar, ele virou 84. É assim que eu sorteio os números aleatórios. 17, 79, pode ser par, pode ser ímpar. Tá vindo só ímpar agora, foi par, enfim. Aí beleza, então com esses números aleatórios gerados, eu posso tirar o par ou ímpar. O professor Freeza, ele ensinou isso hoje, na aula de hoje, como que a gente descobre se o número é par ou ímpar pelo resto da divisão. Então vamos entrar aqui nessa parte, que eu vou dar uma explicada maior. Antes de explicar o par ou ímpar, eu vou dar uma explicada maior no que está acontecendo. Eu declaro que inicialmente a temperatura do sensor 1 vai ser 11.2 graus. Esse é
Desculpa o barulho da moto. Essa é a temperatura que o Arduino está registrando do sensor 1. Essa é a temperatura do sensor 2 e 17.1 do sensor 3. Então eu seto inicialmente as temperaturas têm que ser aquelas. Então eu vou pegar aqui e a gente tem essa função setInterval, vírgula, um certo número. O Freeza ainda não ensinou essa função e eu acho que ele não vai ensinar, mas essa função é o seguinte: toda vez que o site carrega, tudo que tiver dentro de setInterval, isso aqui inteiro, vai ser executado de acordo com o intervalo determinado por mim. Eu coloquei aqui esse número, 1000, mas não é 1000. Ele está considerando como se fosse 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. O Arduino tem isso, a gente coloca 1000 e ele corre 1 segundo. Se fosse 5 segundos, ia ser 5000, porque ele está considerando como milissegundos. Então aqui eu passei de 1 em 1 segundo, ele tem que executar isso aqui. Vamos lá, então o que ele está sendo executado de 1 em 1 segundo? Ele vai gerar um número randômico, como eu mostrei ali na página anterior. Ele vai ver se esse número ele é par ou ímpar. Então, para ver se ele é par ou ímpar, ele vai pegar o resto de 2 e ele vai ver se esse resto é igual ou igual a 0. Ou seja, ele vai ver basicamente se é par ou ímpar. E eu vou declarar aqui que se o número for par, eu entro nesse if, ele vai diminuir o valor. E se o número for ímpar, ele vai aumentar o valor. Por que eu preciso disso? Porque quando eu estava fazendo esse número randômico, ele ou ele só diminuía, ou ele só aumentava. Então eu pensei, porra, vou ter que sortear algum número, vou ver se ele é par ou ímpar, ou seja, só duas possibilidades para aumentar ou diminuir, e eu vou gerar esse código, então eu vou fazer ele o número sorteado ou aumentar ou diminuir a temperatura. Beleza, então o que ele vai acontecer aqui? Ele vai pegar o math.random, vai sortear um número, vai multiplicar ele pela temperatura inicial, que no caso seria 11.2 graus aqui do sensor 1, menos essa operação que está aqui dentro, que é temperatura inicial mais 0.2, ou seja, porra, mas você está diminuindo porque tem esse mais aqui. É porque ele vai tirar da temperatura inicial um valor maior. E quando é para tirar da temperatura inicial, ele tira um valor menor, porque ele diminui, ele tira menos 0.2, e aí a multiplicação com um número aleatório vai dar um valor um pouco menor. E aí, enfim, ele vai seguir uma lógica aqui, e esse número gerado, eu vou printar ele na tela. Então eu vou correr esse site aqui, vamos ver como vai ficar. Então, ele está vendo que de 1 em 1 segundo, ele está me avisando se ele está aumentando ou diminuindo. Então aqui ele está falando, vai aumentar. 11.2, 18.9, 17.2. Ele pode não aumentar ou não diminuir, isso é importante. Ele pode manter o mesmo valor, ou aumentar 2 casas, ou aumentar menos de 2 casas, ou diminuir menos de 2 casas. Vai depender. Por quê? Porque eu estou tratando de um número aleatório, eu não tenho controle sobre ele, mas eu estou tentando fechar o escopo dele para ele não sair de 11 graus para 334. Então, quando essa operação aqui, essa fórmula matemática que eu estou fazendo, essa fórmula aqui no JavaScript, é para ele não sair do escopo. Então, beleza, aqui a gente está vendo que de 1 em 1 segundo, ó, deixa eu descer tudo aqui, ele está gerando. Ele vai gerando um número novo, ele ou vai aumentar ou vai diminuir. Então aqui ele saiu de 11.2, 11.4, 11.3, 11.4, está aumentando, está diminuindo. Ele faz isso com todos os sensores. E é mais ou menos assim que está funcionando lá no site. Agora vamos ver a dashboard. Essa dashboard ela é totalmente errada, tá, pessoal? O Ryan e o Vini e o Miguel, se não me engano, eles se responsabilizaram em fazer uma nova dashboard. Eles vão fazendo tudo mais bonitinho. Vai ficar com gráficos diferentes. Mas eu vou mostrar como que vai ficar mais ou menos na dashboard. Aqui, ó, vou pegar o código. E já mostrei para vocês a dashboard lá flutuando, né, o código, o valor, a temperatura ou aumentando ou subindo. Isso eu já mostrei para vocês. Então eu vou mostrar aqui como que ele vai funcionar. Por enquanto não estou usando a umidade, só estou mudando a temperatura. Isso aqui eu posso diminuir, não tem problema. Eu setei igual naquela página a temperatura inicial, a temperatura inicial do sensor 1, 2, 3. Ele vai capturar pelo HTML o gráfico da temperatura. Então ele vai pegar aquele quadradinho do Canvas e ele vai remover aquele quadradinho. Porra, Léo, mas por que você está removendo? Você não vai usar ele? É porque o Canvas, essa tag do HTML, ele não permite que você fique atualizando os valores dentro dele.
Então eu tenho que remover, eu tenho que deletar esse elemento do código. Não é só deixar invisível, eu tenho que deletar ele da estrutura do código e criar um novo toda vez que o meu código for executado. Então, vocês estão vendo que ele já está no set intervalo. De 1 em 1 segundo, ele vai deletar o gráfico e vai apresentar um novo que eu vou mostrar daqui a pouco como ele apresenta esse novo. E aí, você vai falar, mas aí o código vai ficar uma merda, porque ele vai ficar aumentando, subindo o gráfico o tempo inteiro. Não, porque ele é tão rápido, mas tão rápido que ele, na verdade, nem tem aqui esse delay, dele mostrando o bagulho sumindo e voltando do nada. Ele não mostra, é muito rápido. Então, beleza. A gente remove. Então, a gente vai criar esse novo gráfico com esse comando aqui do JavaScript, document.createElement. Então, eu estou criando um elemento do tipo canvas, da tag canvas. E dentro desse elemento, eu vou atribuir que o ID dele é myChartTemp, que é o nome antigo dele. Então, toda vez de 1 em 1 segundo, ele cria um gráfico e deleta o que foi criado no intervalo anterior. Essa é a sacada. Que aí ele não fica apitando o erro do Canvas. Eu não consegui mostrar, mas o Canvas ele fica falando, está usando um elemento que não é para usar, e ele dá pau e fecha o script e o gráfico não mostra mais. Beleza. Então, a gente cria um novo gráfico, aqui esse append child, novo gráfico, ele vai pegar a div, ele está dentro dessa div principal 1 aqui. Cadê? Principal 1 é o ID da div. E ele vai inserir dentro dessa div, append child, esse canvas. Enfim, ele vai inserir aqui dentro. Aí, beleza. Ele vai gerar um número randômico para mim, seguindo a mesma lógica que a página anterior. Ele vai ver se ele é par ou ímpar. Ele vai executar uma função para verificar, ele vai executar esse math_random e ele vai, se ele for par, se eu não me engano, ele vai diminuir, então aqui ele diminui, ele aumenta o tamanho do que ele tem que multiplicar para menos, então na sala eu posso explicar melhor isso aqui, porque aqui no vídeo vai ficar meio estranho, mas basicamente ele está diminuindo o tamanho que ele vai multiplicar, enfim, é um rolê, tem que analisar a fórmula e entender certinho, ter tempo para analisar. E aí beleza, então ele vai dar esse número aleatório, vai multiplicar pela temperatura inicial, mais um número quebrado aqui para ele ficar, ele dá a quebra, né, dá deixar a temperatura não só 11, ele vai deixar 11,2, 11,3, 11,4. Se esse código não existisse aqui, ele basicamente ia fazer o seguinte, ele ia ficar 11, 12, 13, 14, 15 graus, não é assim que funciona. Se eu quisesse aumentar mais uma casa, então eu quisesse ver 11,34 graus, que seria bem quebrado, a gente poderia só aumentar uma casa aqui e beleza. E aqui eu defino que é para ele não fugir muito de 0.2, mas de vez em quando ele foge, porque perdão a notificação, porque quando se trata de um número aleatório, às vezes ele acaba fugindo do nosso controle, mas aqui está o máximo controlado possível. E beleza. Então ele vai definir aqui que a temperatura inicial é igual a que a gente definiu aqui nesse escopo. Por quê? Porque quando ele for executar a função de novo, lá na temperatura global a gente atualizou e falou, olha, ele estava 11,2 da última vez, ele estava 11,5. Por quê? Porque, mano, imagina, o gráfico ele gera lá um valor, ele fala que estava 11,4 e do nada ele volta para, pro valor inicial que era 11,1. Como que perde 0,3 graus em um segundo? Isso é impossível, a gente está tentando simular o máximo real possível. Então, beleza. Aqui a gente vai definir as labels, isso aqui é char.js, o Marco explicou certinho, a Júlia também explicou. Aqui a gente define as cores da coisinha, eu acho que como é gráfico de base ele nem vai funcionar direito isso aqui. E esse toFixed aqui a gente podia tirar, mas aqui nesse data é onde a gente entra com as novas temperaturas que estão sendo atualizadas. Então a gente colocou aqui o T1, seja ele do par ou do ímpar, seja ele aumentando ou diminuindo, a gente está colocando no gráfico, que vai ser esses dados que tem que estar no gráfico. Então, beleza, a gente dá esse toFixed 1, ou seja, para ficar quebrado. Ele já vem quebrado, mas só para garantir ele vai ficar quebrado mesmo. Aqui a gente dá uma configuração no gráfico para ele ser, no caso de linha, não ter animação. Eu mostrei isso na sala. Quando ele tinha animação, ele subia o gráfico toda vez que ele iniciava. E ficava uma coisa subindo e descendo, só que ele não condizia com o que estava acontecendo no site, no sensor simulado, enfim. Beleza, então a gente tira a animação e aqui a gente vai deixar que o mínimo é 0 e o máximo é 30. O que eu estou falando em mínimo 0 e máximo 30? Estou falando disso aqui, ó. Aqui ele tem que estar com a base dele no 0 e o máximo no 30 no eixo do Y, ou seja, no eixo vertical. E aí beleza, terminei aqui,
Aí ele coloca aqui da umidade está daquela maneira antiga, que a gente coloca o número estático, e ele manda pro MyChart, né? Document.get, ele cria um novo chart com as configurações que a gente mandou para ele, e assim ele vai gerando de 1 em 1 segundo esses dados aleatórios, só que dentro de um escopo, perto da temperatura que ele estava inicialmente, e ele vai gerando de 1 em 1 segundo. Vocês podem ver, ó, esse gráfico aqui ele está sendo excluído e colocado de novo na tela, só que como é tão rápido, a gente não consegue nem perceber. Qualquer explicação do nossa sala, pode me chamar no privado. É isso, rapaziada. Espero que todo mundo tenha entendido, e quando algum professor, no caso o Brandão, perguntar, pelo menos dê para dar aquela enrolada. A gente gera um número aleatório, esse número aleatório ele é executado numa fórmula, essa fórmula vai ficar dentro do escopo da temperatura inicial, não vai fugir muito daquela temperatura inicial, e a gente insere o gráfico toda hora no HTML para ele ficar como se estivesse sendo atualizado em tempo real. E essa função ela é executada de 1 em 1 segundo. Beleza, rapaziada? É isso, espero que vocês tenham entendido. Beijos, abraços e até isso. Até mais.